Capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios diz assim: Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Como? Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O capítulo 6 da primeira carta de Coríntios vai nos revelar sobre a pureza, a santificação. O que é ser uma pessoa santa diante do Senhor? A Bíblia nos fala que somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só pode habitar quando há santificação. Quando não há santificação, não há Espírito do Senhor, porque o Senhor, ele não habita em casa suja. A sujeira
Paulo relata como a prostituição. Por quê? A partir do momento que o seu corpo, ele está ligado a um outro corpo, se faz uma só carne. Porém, você sabe com quem você já se deitou. Você sabe o que o seu corpo já fez. E você sabe o que o outro fez. Portanto, aquele corpo que já adquiriu várias contaminações porque se uniu a vários outros corpos e se fez um com vários outros corpos. O que significa que tudo aquilo que a pessoa fez passou para o outro corpo. Existe essa conjunção e essa comunhão porque é uma aliança de sangue. Quando há prostituição, há uma aliança de sangue, um pacto de altar, porque a cama, ela é um altar. E quando você se deita com alguém, você está reverenciando um altar, ou a Deus ou ao diabo. E quando você se prostitui, o que é a prostituição? É uma imoralidade sexual. A prostituição é um ato sexual fora da vontade de Deus, fora do casamento, um ato sexual por vontade e desejo da carne, um ato sexual por algum benefício, seja financeiro, algum benefício, seja emocional, seja um benefício de alguma troca. E isso desagrada ao Senhor. E quando isso desagrada ao Senhor, isso sobe como um mau cheiro. E Deus não recebe. Então o Espírito Santo não pode habitar naquele relacionamento, naquela pessoa. Mesmo que há uma separação, mesmo que foi só por acaso. Então a prostituição é algo muito sério, onde Paulo fala que esses não herdarão o reino de Deus. Porque quando há prostituição, quando há ligação de corpos, sem instrução na palavra, isso é abominável ao Senhor. Muitas vezes nós observamos a liberalidade que o mundo traz, que isso tudo é normal. Que a palavra de Deus é assim, você pecou, pediu perdão, tá tudo resolvido. E não é assim. Deus, ele já avisou que quem pratica a prostituição não vai herdar o reino dos céus, porque ele não pode habitar numa casa onde há impureza. Essa casa precisa ser limpa. E como se limpa essa casa? Através de um processo espiritual. Através da santificação. Então, quanto mais santificação, mais presença de Deus. Quanto menos santificação, menos presença de Deus. E onde não há luz, há trevas. E onde há trevas, o Espírito Santo não habita. Ah, mas eu pequei, mas eu errei. Então é tempo de restaurar isso. É tempo de confessar ao Senhor os pecados. É tempo de falar a verdade para o Senhor e dizer que você não quer mais. E sair desse caminho e partir para um caminho de libertação, um caminho de salvação, um caminho de santificação. Porque é o que a palavra faz. A palavra diz que Deus, ele restitui aquilo que foi perdido. Que Deus limpa os nossos pecados, que Deus retira toda a imundícia, mas nós precisamos estar nessa posição de querer a purificação, de querer a santificação. Caso contrário, nós não conseguimos ter essa presença do Espírito Santo. Porque Paulo diz que quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então a prostituição, ela traz do outro coisas abomináveis para minha vida. Todo relacionamento que a outra pessoa teve, isso vem para você. E essas impurezas e essa sujeira, esse lixo espiritual, você vai levando e muitas coisas acontecem e você não sabe o que está acontecendo, mas é por causa do lixo espiritual que você acumulou estando na carne com outra pessoa. Então Paulo relata
o quanto o nosso corpo, ele é sagrado, o quanto o nosso corpo precisa estar santificado para recebermos o Espírito Santo. Que Deus possa revelar a você aquilo que você precisa mudar. Que Deus possa revelar a você se lá no passado há algo que você fez que desagradou o Espírito Santo. E que hoje você tenta buscar, tenta encontrar essa presença e não encontra, mas porque você precisa de uma mudança de vida. Porque você precisa entender que o seu corpo não pode ser entregue para qualquer pessoa. Que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo e é preciso levantar um altar de adoração ao Senhor diante de um casamento que Deus escolheu para você. Diante de um propósito e um projeto do céu. Porque se nós fizermos a nossa vontade, nós vamos sofrer consequências. Se nós quisermos fazer as nossas escolhas, nós vamos tropeçar e cair, porque nada que venha da nossa vontade é boa, é aparentemente boa no começo, mas o fim é destruição. Mas as coisas de Deus, elas são estreitas, são apertadas, são difíceis, mas no final é alegria, eternidade, abundância. Então que nós sejamos discernidos pelo Espírito Santo de Deus, a voltarmos a este amor, a entendermos o quão precioso nós somos para o Senhor e o quanto nós precisamos nos santificar na presença do Senhor, para que o Espírito Santo habite em nós e juntos herdemos a vida eterna. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra entre dentro do seu coração, que penetre o mais fundo e profundo. E que lá no seu oculto e escondido, Deus revele a você o que precisa ser mudado, moldado e transformado para a glória do nome dele. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Receba a sua libertação.